traz para o julgamento a presença de Bolsonaro no STF neste momento, professor Mairovitch? Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, isso é indicativo que o Bolsonaro vai querer ser interrogado. Na instrução, na coleta de prova, existe um momento final, que é um direito da defesa. Ninguém, Fabiola, ninguém pode ser condenado sem ter a possibilidade de ser ouvido. Esse é um princípio universal. Aparecendo hoje o Bolsonaro é um indicativo que ele vai comparecer para ser interrogado no final, atenção, no final da instrução. Esse é um primeiro indicativo. Ora, o interrogatório é peça de defesa. Ele vai falar o que ele quiser. Ele vai usar aquilo como um grande palanque político dentro do Supremo Tribunal Federal. Repito, é importante. A defesa tem direito de ser ouvida e falar o que quiser. Vamos lá, nosso repórter que está lá no local diz que Bolsonaro sentou exatamente ali nas fileiras da frente, bem de frente ao púlpito, ou seja, ele vai acompanhar olhando ali de frente para Alexandre de Moraes. O que representa isso, Josias? A chegada de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, ele vai acompanhar presencialmente o seu julgamento? É muito bom que ele faça isso, né? Ele está tentando transformar o julgamento num palanque, num palco político. Durante a investigação, quando foi chamado a depor na Polícia Federal, ele preferiu manter o silêncio. Então, quando teve a oportunidade de se manifestar, preferiu o silêncio que é assegurado pela Constituição aos que não querem se auto-incriminar. O problema é que o Bolsonaro já tinha produzido muitas provas contra si mesmo, os seus cúmplices também, e num processo iniciado sob regime democrático, o devido processo legal assegura aos denunciados, aos réus, o direito de falar. Esse direito é inalienável, o direito dos réus de falarem no curso do processo. Agora, o direito de falar não inclui o direito de ser levado a sério se o que o ex-presidente Bolsonaro tiver a dizer não for capaz de derrubar as provas que foram reunidas contra ele. Então, ele tenta agora transformar julgamento em palanque. Não vai conseguir, porque o julgamento está estruturado, foi montado para convertê-lo em réu. Então, ele divide o noticiário, ele vai dividir a cena, vai produzir imagens que estarão no noticiário. Agora, as imagens que mais incomodarão o Bolsonaro e o bolsonarismo, Fabíola, nos próximos dias, serão as imagens produzidas, e por isso a TV Justiça, em boa hora, decidiu transmitir o julgamento ao vivo. As imagens que mais incomodarão, e incomodarão muito mais o Bolsonaro e o bolsonarismo, serão aquelas imagens que serão extraídas da filmagem, da transmissão ao vivo, e resultarão naqueles recortes que vão para as redes sociais. Então, por mais que o Bolsonaro tente espetacularizar o julgamento, o espetáculo é negativo para ele, Fabiola. Vamos lá, Sakamoto, rapidinho, como é que você entende aí a saída de Bolsonaro? Ele estava fazendo muito mistério sobre como é que ele acompanharia o julgamento. Primeiro, não vou acompanhar e tudo mais, e agora resolve justamente ir ao Supremo Tribunal Federal. Segundo os nossos repórteres aqui, ele está sentado ao lado dos seus advogados. Tá aí, ó, já a imagem dele. Já tem a imagem dele ao vivo aí pela TV Justiça, Bolsonaro mexendo no celular, ao lado dos seus advogados, na primeira fileira, bem de frente ao púlpito. Ele vai acompanhar presencialmente o seu julgamento. O que isso significa, hein, ô Sakamoto?
Primeiro, Fabiola, que não vai imaginar que isso intimidaria, né? Como tu já estava falando nas redes sociais, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, também é risível, não vai intimidar coisa nenhuma. Segundo, essa ação vai ser vendida como tendo sido recomendação dos seus advogados, mas, na verdade, tenho certeza que foi recomendação da ala da comunicação do presidente. Né, como o Josias bem falou, para fazer recorde sobre o julgamento, precisaria apenas ligar a TV Justiça e deixar lá o estagiário fazendo o recorte. Mas faltava aqui, falta o personagem, alguém para botar o dedo nas feridas e botar alguém na cara. Como ele está considerando que o negócio já está perdido normalmente, então ele vai lá para fazer o teatrinho dele, como o Mairovich falou, como o show dele, e ele vai entrar nesses recortes. E aí esses recortes serão distribuídos, editados conforme a conveniência bolsonarista e distribuídos nas redes sociais. Ou seja, Bolsonaro foi para o STF para produzir videozinho para a rede social a fim de abastecer e alimentar o seu rebanho. Vai lá, professor Mairovich, você tem para falar para a gente aqui como é que... Rapidinho. Em todo julgamento, fica sempre assegurado na primeira fileira um lugar para aquele que está denunciado ou aquele que, numa fase posterior, já é réu. Então, novidade alguma. Ele pode comparecer à audiência pública, mas agora tem um ponto importante. Ele tem que se comportar. Ele não vai poder ficar acenando, protestando, balançando cabeças, e aí entra o poder de polícia do presidente da sessão de julgamento, que poderá, caso ele não se comporte e depois de uma primeira advertência, tirá-lo da sala. Agora, professor Mairovich, aí te pergunto até, né, pela tua experiência como juiz, né, o senhor que já participou de vários julgamentos, estar frente a frente com aquele que é denunciado, isso traz mais peso ou não? Como é que os juízes se preparam também, aí olhando para esse outro lado? Porque há uma expectativa nesse momento, por exemplo, para essa primeira fala de Alexandre de Moraes, né? Esse relatório que aí alguns dizem que pode vir muito forte, como é que o relator vai se posicionar frente a frente com Bolsonaro? Olha, Fabíola, isso é importante. O que é real, tá? É o seguinte: como ele deve ser visto tecnicamente? Como alguém que comparece, está ali perante a justiça para se submeter à decisão da justiça. O que eu quero dizer é que tecnicamente significa ato de respeito à justiça. Não estão em jogo os juízes, as pessoas, mas sim o tribunal no seu todo. Então, o réu que comparece e que está lá, está na realidade praticando ou exercendo o quê? Um ato, um direito que representa respeito à justiça.